Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros no bairro do Bonfim. Morto e outro ferido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. Ladrões matam a bala garoto de 13 anos e ferem mãe e padrasto no bairro do Barro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 4 assaltos a ônibus, 4 assaltos a coletivos e os detalhes daqui a pouquinho. Também nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 12 assassinatos, 12 homicídios. 7 deles ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 976 assassinatos, sendo 556 crimes no interior e 420 no Grande Recife. Carlos Fernando Zacarias da Fonseca, um jovem residente na rua Canões, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão física, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme Damião. Conforme dissemos, foram 4 ônibus alvos dos marginais nas últimas 24 horas, 4 coletivos assaltados. Um deles fazia a linha Avenida Norte e Macaxeira, foi assaltado na Avenida Norte do bairro do Espírito. Um elemento armado roubou dinheiro da renda. Outro coletivo, este da empresa Globo, da linha Vasco da Gama, Cabugá, foi assaltado na Avenida Norte do bairro da Mangabeira. Um elemento estava armado de faca peixeira, roubou dinheiro da renda do coletivo. Um ônibus da empresa Borborema, da linha Setúbal ao Príncipe, foi assaltado na Rua do Peixoto, bairro de São José. Um só elemento, também armado de faca peixeira, roubou dinheiro da renda do coletivo. E um ônibus da empresa Cidade Alta, da linha Rio Doce Príncipe, foi assaltado na Rua Floriano Peixoto, no bairro Santo Antônio. Um só suspeito armado de faca rendeu o motorista, roubou dinheiro da renda, mas na hora da fuga ele foi tentar pular pela janela do coletivo e aí foi visto e agarrado por agentes da guarda da Prefeitura do Recife. Sujeito nessa tentativa de fuga ficou arranhado, machucado e foi preso em flagrante. Aleph Gomes dos Santos, de 23 anos de idade, mora no córrego do Dantas, na linha do tiro. Ele foi medicado na unidade de saúde e depois encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Portanto, foram 4 ônibus alvos dos marginais nas últimas 24 horas. O senhor Manuel Pereira da Silva, um homem com 55 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho São Pedro, zona rural de Jaboatão dos Guararapes, provavelmente vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. O caso está sendo investigado pela polícia. O corpo de Manuel Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que identificasse. Segundo informações, ele morava na rua Piratinga, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com tiros de pistola 380 dentro de casa. E no local foi encontrado uma reservista, tá? O documento muito rasurado, mas constava com o nome de Edson Rubens da Rocha Bezerra, provavelmente a vítima, ou a polícia está investigando se é a vítima ou não. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Silvana da Silva, uma mulher com 42 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira na rua Prefeito Manuel Cassiano, em Cabobó, no interior do estado, por um idoso, Juarez Brasilino Ferreira, de 72 anos de idade, que foi preso em flagrante, e a mulher Silvana foi socorrida na emergência do hospital local.
estão ligados com a gente aqui na Regional. Lá o taxista do hospital faz praça ali pertinho do hospital Agamenon Magalhães, e a mãe dele é dona Nice, é enfermeira do hospital da Restauração. O comissário Claudonor, seu Nuno e a esposa dona Iseli e toda a família, inclusive o filho Júnior Cabeção, na quarta etapa da Avenida Coab em Rio Doce, Olinda. Jacó, Jairo e B.O. estão lá no terminal de ônibus de Rio Doce, Olinda, também ligados com a gente aqui na Jornal. Os sargentos PMs Clerivaldo do BPRV e a Silva, motorista do comandante do PPTran, o tenente coronel Azevedo também estão ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Francisco tá na SDS e toda a turma lá. Chico morando no Jardim Atlântico em Olinda. Os comissários Dodó, do Maranguapiú, esposo Dona Preta e José Vicente Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira e também o motorista Fred. Em Santo Amaro, o Vanvan e o MC Guela. Saulo Holanda está em Olinda também sintonizado com a gente aqui na Rádio Jornal. Olha, minha gente, haverá hoje uma missa de 7º dia da morte de Dona Maria José Costa de Albuquerque. Ela era mãe de Bruno da Gerdau e era sogra de Marcela. Ela era amiga de Bruno Cascato do Poço da Panela. Bruno Cascato, produtor da dupla Caju e Castanha. A missa será hoje às 7 horas da noite na igreja de São José dos Manguinhos, que fica na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. O jovem Ítalo Araújo Silva, ele foi alvejado com cerca de 16 disparos de arma de fogo na Avenida Tomásia Cantuária, que fica no bairro Acauã, em Santa Cruz do Capibaribe. Um elemento numa motocicleta tentou matar o jovem. Ítalo Araújo Silva foi levado para a emergência do hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi removido para o Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. Tiago José Matias da Silva e José Cássio Rodrigues Freitas da Silva, 18 anos de idade, foram encontrados mortos em estado de decomposição em terra do sítio Pescador, Engenho, Niterói, em Catende, no interior do estado. A polícia está investigando as mortes dos rapazes, cujos corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Edinaldo Santana da Silva, homem com 41 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada que dá para o Purão, na Vila do Rosário, em Lagoa dos Gatos. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Eduardo Agra, um homem com 39 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a bala na rua Maria Brito, na aldeia São José, em Pesqueira. 2 homens numa motocicleta cometeram crime. Os motivos do assassinato estão sendo investigados pela polícia. O corpo de José Eduardo Agra foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Anderson Mendes de Souza, de 30 anos de idade, foi assassinado a bala. Ele teve a residência dele invadida em uma área verde, no loteamento área verde, em Vitória de Santo Antão. 2 homens desconhecidos arrombaram a casa, invadiram a residência e aí mataram o Anderson Mendes de Souza com vários disparos de arma de fogo. Depois tomaram um destino ignorado. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Anderson Mendes de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Claudemir Matias da Silva, com 42 anos de idade, jardineiro, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Manuel Feliciano Bezerra, na Coab, no Centro Cultural em Agrestina. Um só elemento desconhecido cometeu o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo do jardineiro Claudemir Matias da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ulisses de Barros da Silva, de 76 anos de idade, residente na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Prefeitura de Iati. Um ex-vereador, conhecido como Ulisses do Leite, foi assassinado a bala. Ele foi morto com tiros de pistola
9mm, também revólver 38. Ele estava no carro dele, uma estrada cinza, quando elementos em um outro carro se aproximaram dele no sítio Serrote, à margem da BR-423, no centro em Ati, e cometeram um crime. Mataram o ex-vereador Ulisses do Leite com vários disparos dentro do veículo dele, uma estrada cinza. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. Rapaz assassinado a tiros no bairro do Mogi. Um morto e outro ferido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. Ladrões matam a bala garoto de 13 anos e ferem mãe e padrasto no bairro do Barro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Dona Elvira, conhecida como Vivi, está completando hoje 94 anos de idade. Dona Vivi mora na rua São Benedito, na comunidade do Bode, no bairro do Pina. Haverá um almoço com toda a família, inclusive com a presença de Gil Fogoso, Lucinha, Zéza e também os sargentos da Polícia Militar, Nino e Marquinhos das Catitas da Vivi. Genival Calado Carneiro, este é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Tem mais aniversário aqui, Severino Alves, aliás é Severino Teles, ele mora na rua Tupinambás, em Santo Amaro, ele é irmão de Cristina, Cessa e Jupira. Betinho também está aniversariando, ele também mora em Santo Amaro, na rua Frei Cassimiro, ele é filho de Roberto Mecânico, e Cândida, que é agente de saúde. Andréia Lino mora também em Santo Amaro, está aniversariando, ela é amiga de Gleice, Bibia, Ana Carla, Fabiana, Estelita, Bel, Érica e também Tuane. Genival Sanfoneiro também está aniversariando hoje, ele mora na Vila Torres Galvão, em Paulista. Ele é amigo de Galego, que conserta tudo, e também do nosso amiguinho, o operador de áudio Tony Batatinha. E agora os aniversariantes da PMBM, cujo presidente é o tenente Williams Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Manuel de Medeiros Lima, Hércules Carlos do Nascimento e Valdecílio Souza do Amaral. E também o amigo da MEP, Severino Luiz da Silva, conhecido irmão da Chelsea. No loteamento Carneiro Leão, em Carpina, um homem foi preso, isso mesmo, ele foi preso armado com uma pistola 765. Este elemento havia quebrado portas e janelas da residência da mãe dele e ainda teria ameaçado voltar para matar a própria genitora. Vê que cabrinha. Ele foi preso pelo pessoal da Rocan. Um vigilante foi assaltado no povoado Bela Vista, em Caetés, no agreste do estado. 2 suspeitos armados com a espingarda calibre 12 roubaram o veículo do vigilante, um Ford K vermelho de placa KHB 5F44. Nenhum suspeito foi preso até agora. Ligadinhos com a gente aqui na Regional, os motoristas e vigilantes da Enlube, inclusive Esquerdinha, Marcos e Regis. O vigilante Binha da banda Juobá está trabalhando no Hospital Ulisses Pernambucano, no estado de São Paulo, Jerônimo Ferreira. O comissário Sodré, o conhecido Barra Pesada, mora no Jardim Atlântico, também está ligado com a gente na Regional. Marcos Douglas, o conhecido baiano, está na Chagas Ferreira. Tita dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. Nu e a esposa Lala estão em Ponta de Pedras. Um mandado de prisão expedido pela Comarca de Justiça de Carpina fez com que a polícia prendesse na Vila Nova Linda, naquele município de Carpina, uma mulher que no ano de 2020 usou a própria filha, uma garota de 13 anos, para se prostituir. Ela teria ganho R$300 para que a filha transasse com os 2 homens. A suspeita já está recolhida na colônia penal feminina do Bom Pastor, no bairro do Engenho do Meio, aqui no Recife. No bairro de Socorro, no município de Lagedo, no agreste do estado, uma idosa de 82 anos
Isso mesmo. Ela vinha sendo agredida, espancada pelo próprio filho e também a nora. Sempre que esse casal bebia, batia na mulher. O filho amaldiçoado e a nora foram presos e encaminhados à delegacia local que está investigando o caso. A polícia está investigando a morte de Thalisson Silva de Melo, jovem de 21 anos de idade. Thalisson, ele morava no córrego do Inácio Nova Descoberta e foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos até o momento. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 12 assassinatos, 12 homicídios, 7 nos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 976 assassinatos, sendo 556 homicídios no interior e 420 no Grande Recife. A polícia está investigando a morte do jovem Rodrigo Nunes da Silva, que tinha 18 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros dentro de casa, estava no banheiro, na rua Rio Liberdade, no bairro de Paraty Paulista. De repente, os elementos encapuzados invadiram a residência. O rapaz estava no banheiro e foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. A polícia até agora não tem nenhuma linha de investigação para o caso. O corpo de Rodrigo Nunes da Silva, o jovem de 18 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia também está investigando a morte de Edson Rubens da Rocha Bezerra. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo também dentro de casa, na rua Matapagi, que fica bem pertinho do Mercadinho do Adelso e também pertinho do Hotel de Zezé, no bairro de Barra Zengada, em Jaboatão dos Guararapes. Edson Rubens da Rocha Bezerra foi assassinado com os disparos de arma de fogo. E a polícia segue investigando o caso. Também está sendo investigado a morte de um adolescente de 16 anos de idade. O adolescente, ele foi encontrado já em estado de putrefação, morto a golpes de faca na rua Dalberto de Freitas, no centro da cidade de Pesqueira. Por sinal, José Renato Ferreira, justamente a vítima. Esse caso segue sendo investigado pela polícia. Um rapaz identificado apenas como Zito foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do Engenho Santo Elias, na zona rural de Birajuba, que fica em Serinhaé. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. João Vitor da Silva Lemos, residente no sítio Malhada de Barreiros, em Queimadas de Caruaru, no agreste do estado, ele foi assassinado. Ele, ao parar o carro dele em frente à casa da sogra dele, lá mesmo no sítio Malhada de Barreiros, Queimadas, ele foi emboscado e assassinado com tiros de pistola 380. Homens em um outro carro pararam. Possivelmente os caras já estavam esperando ele, a chegada dele. Quando ele se aproximou com o carro dele, um Gol Prata, aí os elementos que estavam em um outro carro meteram bala e ceifaram a vida de João Vitor da Silva Lemos. A polícia até agora não tem nenhuma informação sobre a motivação do assassinato. Agradecendo mais a turma ligada com a gente aqui na Rádio Jornal, em Cavaleiro de Jaboatão dos Guararapes. Zuzu é corretor muito antigo lá da Caxangá. Walter, taxista do Timbim, em Camaragibe. Ele, a esposa dele, Margarida, e o amigo da família Dilson da oficina. No estado do Rio de Janeiro estão lá Abel Lima, o Bin Laden, e também o amigo dele, Marconi, o Gago. O sargento PM Posidônio está no bairro de Água Fria. Tony da Guabiraba, a esposa Isabela e toda a família também estão ligadas com a gente aqui na Rádio Jornal. No Buriti, na Macaxeira, estão lá Pedro, que é irmão de Paulo Moinho, e também Alfredo, ex-diretor do Bandeirante Esporte Clube de Casa Amarela, e Rona Boca de Alto, em Pau Amarelo Paulista, bem no início da Costa Azul, Antônio Comerciante, o Tonho da Barraca, Gil do Depósito, na rua Marcelo Dias, na Campina do Barreto, e também Joel do Depósito, no mesmo endereço, lá pertinho dele. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros no bairro do Mogi. Rafael
Vitor do Nascimento, com 32 anos de idade, residente na rua Catume, no bairro de São Martim. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite, na rua Péricles Santos, no bairro do Mogi. 2 homens num carro Sandero vermelho de placa PFD 4944 cometeram crime. A única informação é de que ele, o Rafael Vitor do Nascimento, seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um morto e outro ferido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. As vítimas Luiz Fernando da Silva, de 16 anos, e Jefferson Félix da Silva, 31 anos de idade, residentes na rua 26 de maio, no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Os dois foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem, por volta das 6:30 da noite, lá mesmo na rua 26 de maio, na Tabatinga de Camaragibe, por homens desconhecidos que estavam em um carro Gol branco de placa não fornecida. Luiz Fernando da Silva, adolescente, foi levado para a unidade de pronto atendimento UPA da Caxangá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Jefferson Félix da Silva também foi levado para a emergência da UPA da Caxangá. E atenção! Ladrões matam a bala garoto de 13 anos e ferem a mãe e o padrasto no bairro do Barro. Os detalhes com o repórter Atlúcio Lucena. O crime foi na casa onde a família mora, em um condomínio na rua Barão de Ladário, no Barro, zona oeste do Recife. Testemunhas contaram à polícia que o menino de apenas 13 anos de idade foi assassinado durante um assalto. De acordo com informações repassadas pela polícia, 2 homens armados invadiram a residência da família e anunciaram o assalto. O menino teria reagido e os criminosos atiraram. Um único tiro acertou o peito do garoto, que morreu no local. A mãe e o padrasto do menino também foram baleados. A mulher levada para o Hospital da Restauração e o homem ao Hospital Getúlio Vargas. Policiais do DHPP deram início às investigações. Próximo ao local do crime, a polícia encontrou uma moto abandonada e a perícia foi realizada no veículo. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo do garoto foi encaminhado ao IML do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O fato policial verdade que continua de plantão aqui na sua Rádio Forte FM 90.3.